noite, graça e a paz de Jesus. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui pastor César Cavalcante nessa aula gratuita, 100% ao vivo. E o tema de hoje é Teologia da Salvação. Teologia da Salvação. E você que está acompanhando, você que já tem um material didático, né? Você tem um material didático. Recebeu aí esse material. Você quer me entregar alguma coisa? Você que recebeu o seu material didático aí, esse material foi preparado com muito carinho pela minha equipe, para você. E já quero dizer uma coisa para você. Baixa um pouquinho o fundo musical, Fabiano, por favor. Essa aula é uma iniciativa da Faculdade Teológica Bethesda voltada para os novos alunos. E nessa última semana eu resolvi abrir essa aula para quem não é aluno, tá certo? Então, tem algumas pessoas aqui que são alunos do curso de teologia da Faculdade Teológica Bethesda, porque aproveitaram na ocasião da Black Friday e agora são alunos. E essa é a aula inaugural que a nossa setor de pós-matrícula pensou junto para colocar, para disponibilizar para você essa aula inaugural. Então, com essa aula a gente inaugura a sua jornada teológica e nada mais legal do que falarmos sobre a teologia da salvação. Bom, o que é teologia? Primeiro, eu mandei com muito carinho um material didático para você. Se você não está no grupo, luta aí para entrar no grupo, né? Vai lá no meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, tem o link lá para entrar no grupo. Ou no link da bio da Rádio Musical, tem o link para entrar no grupo, porque lá no grupo você pode pegar o material didático, é um material, não lembro aqui, mas umas 30 e poucas páginas, esse material é de graça. Hoje é tudo de graça, tá certo? Mas, então, em primeiro lugar, boas-vindas à sua jornada teológica. A Faculdade Teológica Bethesda são mais de 100 mil alunos, e um deles é você, uma delas é você, e um prazer e uma responsabilidade muito grande para mim, em nome da Faculdade Bethesda, caminhar junto contigo até a sua formação plena em teologia. A FTB tem curso fundamental em teologia, é esse aqui que eu estou mostrando para você. Tem curso intermediário em teologia, é esse aqui. E tem o curso, o nível avançado em teologia, que é esse aqui. E seja lá qual for o curso que você adquiriu, nós oferecemos a você essa imersão, essa aula gratuita, e vamos direto para o assunto, porque tem muita coisa. Primeiro, se você está assistindo esse vídeo do carro, da cozinha, da casa, da cozinha, da varanda, ou numa casinha de sapé, como diz a música, e sem estar sentado na cadeira, na mesa, na cadeira, e com um caderno e a Bíblia na mão, essa aula provavelmente vai ser mais difícil para você acompanhar. A gente vai aprofundar o seu conhecimento teológico. Fechou? Então, Deus abençoe, um grande abraço. Pode pedir aqui para a França? Pode para qualquer lugar do Brasil, do mundo, o material, o PDF chega aí para você em segundos. Então vamos lá. Primeiro lugar, bem-vindo ao curso teológico, mas o termo teologia é a fusão de duas palavras gregas, theos e logia. O que significa theos? Significa Deus. O que significa logia? O tratado, o estudo, o aprofundamento, o discurso. Logo, teologia significa estudo sobre Deus. Estudar sobre Deus. Porém, o termo teologia não é exatamente o termo adequado do ponto de vista da etimologia, eu estou falando, tá? Pastor, como assim? A faculdade tem curso de teologia, o senhor está dizendo que a palavra teologia não é bem a melhor palavra? Então, porque quando você fala teologia, o estudo sobre Deus, eu vou começar com uma bomba essa aula. Primeiro, nós não estudamos Deus. Nós não estudamos Deus. Por quê? Porque Deus é insondável. Deus é insondável, não tem como você saber tudo sobre Deus. Primeiro, duas razões pelas quais nós não estudamos Deus. Primeiro, nós não estudamos Deus porque Deus não está conosco aqui à mesa, sentado, para responder nossas inquirições, nossas perguntas e nossas dúvidas. E Deus também não está deitado sobre a maca, sobre a mesa, para que ele seja dissecado. Então,
não é que quando a gente faz teologia, não é que a gente está estudando Deus. Nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação de Deus. O que nós temos para estudar é a revelação. O que eu sei sobre Deus é o que ele revelou. O que eu sei sobre Deus, o que ele falou. O que nós sabemos sobre Deus, a boa teologia, porque tem teologia hoje que você fica doutor em divindade, você fica doutor em Deus. Não existe isso na minha cabeça. Primeiro porque nós não estudamos Deus, nós estudamos o que ele falou. Nós não estudamos a pessoa de Deus, nós estudamos o que ele disse. E a partir do que ele disse, nós conhecemos a pessoa dele. O que nós estudamos, na verdade, é a revelação. A melhor teologia é a teologia da revelação. O melhor estudo sobre o assunto é o assunto que brota da revelação. O que nós sabemos de Deus é o que ele disse. A gente não sabe mais nada. Você quer sinceridade? O que a gente sabe sobre Deus é o que ele disse. A gente não sabe mais nada. E a gente só sabe o que ele revelou. A gente só sabe o que ele falou. E a gente sabe que ele não disse tudo. A gente sabe que ele não disse tudo que eu queria saber. A gente sabe que ele disse o suficiente. Então, primeiro, bem-vindo à teologia da FTB. Aqui na FTB, nós não dissecamos Deus. Bem-vinda e bem-vindo à teologia da FTB. Aqui, nós não estudamos no sentido de que vai perscrutar a pessoa de Deus. Nós estudamos a revelação. A gente estuda o que ele falou. E a gente sabe que ele não disse tudo. A gente sabe que ele disse o suficiente. A gente sabe que ele falou o necessário para a gente. Então a gente trabalha apenas com o que Deus disse. E chamamos essa parte de revelação. Aquilo que ele revelou sobre ele. Aquilo que ele revelou sobre o mundo é o que a gente sabe. Aquilo que ele revelou sobre a criação. Aquilo que ele revelou sobre o que ele gosta. Aquilo que ele revelou sobre o que ele não gosta. Porque em cima da revelação é que nós elaboramos um discurso pastoral. Ou seja, em cima da revelação de Deus sobre Deus é que nós elaboramos o que a gente chama aqui de teologia é um discurso pastoral para a fé. Não é um programa de estudos e nem uma teologia intencional. Por exemplo, você já ouviu falar a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É quando você separa por assunto, por exemplo, essa matéria aqui, soteriologia, doutrina da salvação. Então você pega o tema salvação, pega só esse tema e vai para a revelação, vai para a Bíblia e começa em Gênesis e termina em Apocalipse, estudando tudo que a Bíblia revela sobre salvação. Sobre salvação. Então, não é um programa de estudos nem uma teologia intencional. É um discurso. Um discurso para a vida, para viver a vida a partir do que Deus revelou nas Escrituras. Deus falou, e se ele falou, ele quer ser entendido. A mensagem de Deus, ela é aplicável ao ouvinte, e Deus propõe, através dessa mensagem, um novo jeito de ser gente. Deus, na revelação, está dizendo, existe outro jeito de ser gente. E esse novo jeito de ser gente é esse que eu estou revelando aqui. Então, o que é convencionalmente chamado de teologia, por exemplo, na FTB, aqui está escrito aqui, ó, lá, curso de teologia fundamental. Ok, tá aqui no nosso material. Tem que estar. O que é convencionalmente, tradicionalmente chamado de teologia, na realidade, não é um estudo sobre um dissecar de Deus, mas é um estudo sobre a revelação de Deus, sobre o que ele revelou, porque a gente só sabe o que ele disse, a gente só sabe o que ele falou. E a boa teologia é aquela que brota, que nasce, aquela cuja nascente é o leito, o texto bíblico. Tá certo? Então, o que é convencionalmente chamado de teologia, na realidade é o discurso pastoral sobre um jeito de viver a vida com base na revelação. Uma forma de viver com base na revelação. Por exemplo, Deus, quando você diz assim, Deus,
essa palavra, esse vocábulo, Deus. Você pega um dicionário, vai lá na letra D e acha lá, Deus. Ok. A palavra Deus, ela em si, por exemplo, ela é um título. Deus é um título. Um título que pode variar de cultura para cultura, ou seja, dependendo da cosmovisão da pessoa que fala a palavra Deus, é uma coisa que significa. Os hindus, por exemplo, eles reconhecem mais de 30 milhões de deuses. Uma pessoa hindu, ela acredita em mais de 30 milhões de deuses, ou seja, naquela cosmovisão eles entendem que mais de 30 milhões de seres, mais de 30 milhões de entes merecem esse título. Então, rato merece esse título, vaca, sei lá, mais de 30 milhões. Dá um Google aí, quantos milhões de deuses existem no mundo hindu, na cultura, na cosmovisão hindu. Vai aparecer lá, mais de 30 milhões de deuses. Então, quando você chama alguém de Deus, o que é que você está falando? Quando você diz que Jesus é Deus, do que é que você está falando? Então, a palavra Deus, que é uma divindade, mas ela está presa à cosmovisão da pessoa que está falando. Quando você chama alguém de Deus, você está falando que esse alguém, você está falando de alguém ou de algo que é digno de adoração e que responde essa adoração. Então, para nós cristãos que servimos a Jesus Cristo, cremos que apenas um único ser pode receber esse título, Deus. O cristão entende que um único ser, um único ente pode receber esse título. Cremos que há um só poder pessoal, absoluto, responsável pelo universo e que se revelou a nós através, a nós seres humanos aqui na Terra, esse Deus único e Criador e Todo-Poderoso, se revelou a nós através de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós acreditamos. Essa revelação está registrada nas Escrituras. Agora, como é que a Bíblia revela Deus? Pastor, eu estou com o material aqui que página o senhor está? Não, eu não estou em página nenhuma aí. Isso aí, você já está recebendo o material que eu te mandei aí de presente para você, é o material da faculdade. Está aí dentro do seu material, para quem já tem, quem não tem, está recebendo de graça e tal. Mas o que eu estou falando aqui é aula que não está na apostila. Se for dar aula só do que está escrito aí, não precisava ter mandado o livro. Então vamos lá. Como é que a Bíblia revela Deus? Tá? Então, primeiro, tá legal para você aí o conteúdo? Tá legal? Porque eu não quero também aprofundar muito, tal. Essa aula tá aberta para quem também não é aluno, tal. Então, vê se tá legal para você. Se tiver, vamos embora em frente, tá? Estão me corrigindo aqui que são 300 milhões de deuses. Eu falei 30 milhões, né? Tem um número aí. Mas são deuses para chuchu. Então, vamos lá. Através da revelação, como a Bíblia é a revelação, é onde Deus se revela. Como é que a Bíblia apresenta Deus? Através da revelação, por exemplo, nós constatamos que esse Deus único, ele é plural. Eu vou aprofundar essa questão com você. Eu vou até escrever em hebraico aqui para você entender. Nós entendemos que esse Deus, ele é plural. Quando eu falo plural, eu estou dizendo que o único Deus que existe, o único Deus, a única divindade que nós cristãos nominamos, esse único Deus, ele é comunitário. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. São três. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a cosmovisão cristã entende que Deus, o único Deus verdadeiro, é trino. E por ser trino, e por ser único, ele é responsável por tudo que há, coisas visíveis e coisas invisíveis. E que só a Trindade pode ser chamada de Deus, diferente dos hindus. Somente a Trindade Santa pode receber esse título, Deus. A fé cristã, pela revelação que é a Bíblia, entende que Jesus Cristo é a chave
para entendermos toda e qualquer Escritura. Portanto, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Filho é o centro da fé cristã, portanto, aliás, é o centro da fé cristã por ser o centro das Escrituras. Ou seja, se vamos falar de teologia, precisamos começar entendendo que Jesus Cristo é o centro de tudo. Isso significa que se você abrir a Bíblia no Antigo Testamento, um judeu lendo o Antigo Testamento, por exemplo, um judeu e um cristão estão diante do Antigo Testamento, certo? Quem é o centro? Para os cristãos, Jesus. Para os judeus, o Messias. Está tudo sendo preparado para o Messias. Então, para eles também Jesus é o centro. O problema é que eles não entendem que Jesus é o Messias que eles aguardam. Então, um judeu e um cristão lendo o Antigo Testamento, eles verão coisas diferentes. Porque para mim, para nós cristãos, toda a Escritura tem a ver com Jesus Cristo. Quem disse isso? Cristo. Ele disse isso no capítulo 5. Eu não sei se o versículo é o 39 de João. Deixa eu achar aqui. Acho que é João, capítulo 5, versículo 39. Pega teu caderno. Um monte de coisa que eu falei aqui, já podia estar anotando. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim, ó. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo assim, vocês judeus, correm para as Escrituras, buscando salvação, buscando nelas vida eterna, e quando vocês leem a Bíblia, ela está falando de mim o tempo todo. A Bíblia de vocês é um livro sobre mim. O Antigo Testamento é um livro sobre Jesus. O Novo Testamento é uma produção literária sobre Jesus. Para nós cristãos, toda a Escritura tem a ver com Jesus Cristo. Toda a Escritura. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, quando você pega a Bíblia hebraica, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, e começa com a letra Beit, que é essa letra aqui em hebraico. A letra Beit. E quando você olha o Apocalipse, e lá no Apocalipse tem a letra Ni, que é essa letra aqui do grego. Vamos lá. A última letra da Bíblia é o Ni. É a letra N. Para nós é N, tá? É a letra N. N em grego se fala Ni. E a primeira letra da Bíblia é a letra B. Para nós é B. Em hebraico ela chama Beit. A Bíblia começa com Beit e termina com Ni. Começa com B do hebraico e termina com N do grego. Porque a última palavra de uma Bíblia bem traduzida é a palavra Amém. E Amém em grego termina com N e não com M. Como é que fala Amém em grego? Amém. Tá certo? Assim como em hebraico também é Amém. Quando Jesus diz eu sou o Alfa e o Ômega, quando Jesus diz assim eu sou a primeira e a última letra, significa que a primeira letra da Bíblia e a última letra da Bíblia, a letra B mais a letra N. B e N em hebraico formam a palavra Ben. Ben em hebraico significa filho. Ou seja, quando Jesus Cristo diz eu sou o Alfa e o Ômega, é verdade. Ele está na primeira letra e ele está na última letra da Bíblia. Nós cristãos entendemos que toda a Escritura tem a ver com Jesus Cristo. Nós cristãos entendemos que tudo na Bíblia tem a ver com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E isso começa com a nossa compreensão sobre a pessoa de Deus. Por que nós entendemos a Trindade? Porque nós entendemos que Deus é comunitário. Porque do nosso ponto de vista, irmãos, nós cristãos, desvendamos o que eu vou chamar aqui de enigma de Moisés. Enigma de Moisés. O que eu estou chamando de enigma de Moisés? Por exemplo, quando você abre a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tá dizendo, ó, eu vou falar isso para vocês, mas fazer um parênteses aqui rapidinho, o que eu vou escrever em hebraico aqui. É o seguinte, em Deuteronômio 6, 4,
Eu sei que para nós evangélicos, a maioria dos evangélicos não conhece esse versículo, né? Deuteronômio 6,4 de cor. Mas Deuteronômio 6,4 é uma espécie de... é o versículo mais conhecido dos judeus. Por exemplo, uma criança de 5 anos, se você falar assim para ela, fala um versículo, ela vai falar Deuteronômio 6,4. Tipo para nós o João 3,16, para eles é Deuteronômio capítulo 3, versículo 4. Tá certo? Então, Deuteronômio 6,4 é o versículo mais conhecido dos judeus. E o que diz esse versículo? Em português diz assim, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, em hebraico é assim, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E a palavra único aqui é a palavra Echad. Se escreve assim. Eu vou escrever aqui em hebraico e mostro para vocês. Quer ver? Ó? Se escreve assim. Vamos lá. Aleph, Ret e Dalet. Então, aqui eu estou escrevendo a palavra Errad. É assim que escreve Errad em hebraico. Tá aqui. Obrigado, Fabiano. Aqui está escrito a palavra Errad. Nós cristãos cremos na Trindade porque nós entendemos que os cristãos eles desvendaram o que eu vou chamar aqui de enigma de Moisés. Que enigma é esse? É o seguinte, a Bíblia, o versículo mais conhecido da Bíblia para os judeus, que é Deuteronômio 6,4, diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é um. Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor nosso Deus, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é Deus único. É isso que está escrito nesse texto. E a palavra único, que é escrita assim, em hebraico começa da direita para a esquerda. Quem é meu aluno de hebraico já sabe isso aqui. Então, Aleph mais o aqui é E, aqui é um som de um R muito forte, tipo R. É mais do que o som do carro, é tipo 3 R's. Então aqui está escrito E, Ra. E aí a letra D muda. Errad. Aqui está escrito Errad. O que significa Errad em hebraico? Errad em hebraico é uma palavra, significa um, mas não é um. Vamos lá, a palavra Errad em hebraico é um para grupo. Por exemplo, é um, quando você vai falar uma uva não é Errad. É a palavra Yahid. Yahid é um de único. De um só tem um. Uma unidade. Mas Errad é um de grupo. Por exemplo, um cacho de uvas. Aí é Errad. Uma única uva. Você pega um prato com uma única uva. Aí a palavra é Yahid. Mas quando Deus, no versículo mais conhecido das Escrituras, para os judeus, que é Deuteronômio 6,4, quando Deus é apresentado lá, ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. E o único lá é com a palavra Errad, e não com a palavra Yahid. A palavra Yahid, já que eu escrevi hebraico no primeiro, eu vou colocar o outro aqui, ó. Aqui, o Yod é diferente, ó. Aqui está escrito Yahid, Y-A, o som do R forte, um pinguinho de baixo é o pingo do I, Yahri, reforçado pelo Y, terminando com o Dalet no final. Aqui está escrito Yahid, aqui está escrito Errad, que significa um de comunidade, e aqui está escrito Yahid, que significa um de único. Por exemplo, essa palavra Yahid é a mesma do Salmo 68,6. Lá no Salmo 68,6 fala assim, ó, Deus faz com que o solitário viva em família. Ou seja, é um só, habite em família. Então tem duas palavras para único lá na Bíblia. Tem a palavra Errad, que é único de comunidade, e a palavra Yahid, que é único absoluto. Voltando à aula aqui, entendemos isso. Por que nós entendemos a Trindade? Porque nós, do nosso ponto de vista, entendemos que nós desvendamos o enigma de Moisés. Quando Deus se apresenta lá no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, com essa palavra Errad, os judeus ficam quebrando a cabeça até hoje. Por quê? Porque Deus usou uma palavra plural para referir-se a Ele mesmo. Para referir-se a Ele mesmo.
Por que ele não usou Yahid? Não, ele usou a palavra Ehad, que é a palavra para grupo. Por exemplo, Ehad Talmidim, um grupo de alunos. São uma classe de alunos, pode ter 30 alunos. Entende? Mas se eu disser Yahid Talmid, então o Yahid nem permite que o Talmid seja conjugado no plural, porque aí é só um aluno que eu estou falando. Então, quando Deus usa uma palavra para referir a ele mesmo, que é uma palavra plural ou comunitária, tem um enigma aí. Tem um enigma aí para ser desvendado. E nós, do nosso ponto de vista, entendemos que nós conseguimos entender, desvendar o enigma que Deus propôs lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Nós entendemos que é um enigma porque Moisés usa a palavra que significa único. Ele podia usar a palavra que significa único no absoluto, mas ele usa a palavra que existe, que é o único que aponta para o composto. Por exemplo, Adão e Eva, Gênesis 2:4, e serão ambos uma só carne. A palavra lá é errado. Quer dizer, os dois em um só. Ou seja, quando eu falo que tem um enigma aí, eu estou dizendo o seguinte, que a proposta, quando Deus se revela, ele se revela com uma palavra que se refere a ele mesmo como mais de uma pessoa, como uma comunidade. Ao se referir à unidade de Deus, Moisés usou uma palavra que representa uma comunidade, um conjunto. Deus é essa comunidade. Por isso nós somos trinitários. Porque no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 18... diz assim, ninguém nunca viu Deus, mas o Jesus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Que Jesus revela Deus. E depois Pedro, no capítulo 16, diz, tu és Cristo. Quando Jesus pergunta lá, o que vocês pensam, tal, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus e tu estás diante de nós em carne e osso. É como se ele dissesse aos demais, pessoal, acabei de ter uma revelação, acabei de receber uma informação. Deus é mais de uma pessoa e uma delas está aqui diante de nós. Ou seja, o Messias é Deus entre nós. O Messias é Deus conosco. E essa foi a promessa do nascimento de Jesus, desde o começo. Está lá em Isaías, está lá em Lucas capítulo 2. O Messias é Deus conosco. Em seu ministério, durante o ministério de Jesus, nós descobrimos, pelas palavras, pelos lábios santos de Jesus, nós descobrimos uma terceira pessoa nessa divindade, porque ele prometeu nos enviar o outro Consolador. E foi aí que nós soubemos, então, que em Deus há 3 pessoas distintas e que essa trindade é uma unidade teocêntrica. Eu sei que eu estou teologando aqui, quem caiu de paraquedas, né? Mas nessa trindade há uma unidade teocêntrica. Essa é a fé cristã há 2000 anos. Nossa fé é fruto do quê? Da revelação, como eu disse aqui. Nossa fé é fruto da revelação. E como fé revelada, precisamos organizar esse discurso pastoral, essa doutrina para entendermos como é que a gente vive à luz dessa revelação. Deus é 3 pessoas, uma delas desceu aqui na terra, morreu pelos meus pecados, e o que essa mensagem tem a ver comigo? 3 pessoas, um só Deus, 3 pessoas. Como é a interação desse Deus com a sua criação? Como é que esse Deus se relaciona com a sua criação? Então vamos lá, eu vou fazer um molhar o bico aqui, Fabiano. Peraí. É o seguinte, nós preparamos para essa aula a possibilidade de novos alunos ingressarem na faculdade com um preço molezinha, tá? Se eu falar isso aqui 2 minutos, já volto aqui para a aula. Primeiro, o curso fundamental em teologia, que é esse aqui, ó, que lá no site tá 1.700 e não sei quanto, tá aqui, você pode comprar por R$10,89, tá? É só chamar a gente aqui na live, R$10,89. O nível intermediário, que é o do meio, que é esse aqui, ó, que lá no site tá, eu não sei, 1.800 e não sei quanto, você pode comprar por R$10,99. Você paga R$99 por mês. E o último, o avançado, por 120, tá? R$120. Então você tem, se você quiser o combo, os 3, aí tem que somar 89 de um, mais 99 do outro, mais 120 dá 300 e pouco. Mais, aqui, esses 3.
Mas, para quem está na aula só no ao vivo, só para quem está na aula ao vivo aqui, ao invés de pagar 300, você paga 189, tá? Então, curso fundamental, 89, intermediário, 99, avançado, 120 e o combo geral, 189, beleza? Não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez na Black, mas é o nosso máximo tá aqui. Então, se você tem interesse e está acompanhando pelo YouTube, escreve eu quero. Se você está no Instagram, escreve eu quero. Se você está no Facebook, escreve eu quero. Se você está, sei lá onde você está, escreve eu quero. Que nossa equipe chama você aí e participa. Essa promoção, por exemplo, você está vendo depois, não sei o que, não vai valer. É só o botãozinho do online. Está aceso aí para você? Se está aceso, é porque a gente está ao vivo. E se estiver ao vivo, é uma live, está ao vivo, então significa que está disponível para você. Então, quem quiser, chama aí. Ou então fala, eu tenho interesse, mas eu quero voltar para a aula aqui, me chama depois, tal. Tudo bem, mas é para o ao vivo, beleza? Voltando aqui para a aula. Então, vamos lá. Nós entendemos, se tiver alguém aqui falando, por exemplo, ó, o Edson, eu comprei no cliente da Black Friday e tal, o Thiago tá falando eu quero, o Diego eu quero, a família Meres eu quero, o Anderson não sei o que eu quero, o Felipe Xavier eu quero, tá bastante gente aqui, no Insta e no Facebook. Então, escreve eu quero, aguenta aí um pouquinho, nosso time vai achar você daqui a pouquinho e vai chamar você e tá tudo bem, tá certo? Aqui embaixo, se você quiser pelo WhatsApp... No Insta não vai valer isso aqui. Mas no YouTube tá aparecendo os nossos WhatsApps. Vou deixar 2 WhatsApps. Você escolhe um. Primeiro, 11 930 30 1234. 11 São Paulo. 930 30 1234. Segundo WhatsApp, 94202 1234. Então os dois são muito fáceis. 930 30 1234 ou 4202 1234. Sempre 011, tá? E por favor, já que eu fiz um pause aqui de 2 minutos para molhar o bico e falando do curso, se tem algum aluno da FTB aqui, escreve se vale a pena aí, tá? Porque eu tô dando aqui a aula e eu já quero voltar. Estou perguntando se esse valor é mensal. Não. O curso dura 18 meses, você paga só 10. As outras 8 não tem que pagar, beleza? São 10 parcelas. Tudo que eu estou falando aqui, 10 parcelas. Não importa quanto tempo dura o curso. Por exemplo, a formação completa dura 4 anos. Você paga 10 parcelas e nada mais. Então, vamos lá. Fundamental. Esquece quando tá no site lá, que aqui tá uns 1.000 de desconto, ó. R$10,89. Intermediário, 99. Avançado, 120. E o combo, 189. Não dá para comprar direto o avançado, tá? Se você não tem nenhum curso, tem que ser no fundamental. Se você já tem um fundamental e quer entrar no intermediário, a hora é agora. A mesma coisa vale para o avançado. Agora, se você não tem nada, paga 189 e é só só durante 10 meses, tá certo? Bom, obrigado pessoal que é aluno aí, tá falando aí que vale a pena. Bora voltar pra aula. Então bora, pega seu caderno aí, já molhei o bico, daqui a pouco eu posso falar de novo. Então vamos lá. Sabemos que a teologia bíblica é aquela que brota do texto. Sabemos que a verdadeira teologia, a gente não estuda Deus, a gente estuda o que ele falou, o que ele revelou. E sabemos que o que ele revelou é a Bíblia, é a revelação. Nós temos a revelação. E sabemos que Deus se revela de forma trina, ele é trino. Como é que é essa interação desse Deus trino com a sua criação? Tem algumas ideias, por exemplo, o determinismo, muitas seitas são deterministas. O determinismo, que na minha opinião não tem razão ou necessidade de discurso algum, porque pensa assim, ó, o que é o determinismo? Tudo já foi pré-determinado antes. Ora, se tudo foi pré-determinado, não há necessidade de discurso nenhum, de estudar nada. Tudo foi determinado. Para que você vai estudar o quê? Sobre Deus. Você já tá, não vai mudar? Não. Então você quer saber o quê mais? Então tudo que você sabe ou que você ignora não te leva a canto nenhum. Já tá tudo. O jogo é de cartas marcadas. Se tudo foi pré-determinado, não há necessidade de discurso, de compreensão, de teologia, de se preparar para nada. Porque seja o que for, você não pode mudar o seu futuro. Tá certo? Então, pega essa ideia do determinismo. Se a relação entre nós e Deus é determinista, não tem necessidade de teologia alguma. Porque tudo já foi determinado e só existe um único ator no universo. Um Deus determinista também não tem servos, fiéis ou infiéis. Porque, tipo assim, ó, o Judas foi programado para cair, o outro foi programado para servir. Ora, então ninguém é fiel ou infiel. Não há protagonistas, além de um único que é Deus.
então ele também não tem adoradores, porque Deus, ele espera de nós amor. E o que é amor? Amar a Deus sobre todas as coisas é o seguinte: eu só posso amar diante da oportunidade de não amar. Eu não estou filosofando. Por exemplo, eu não posso obrigar você a me amar. Me amar tem que ser uma decisão livre sua. Tem pessoas que me amam no meio da teologia, tem pessoas que me odeiam no meio da teologia. Mas, já entrou? Mas o amor pressupõe o livre-arbítrio. Por exemplo, eu não posso obrigar você a me amar. Se eu fosse uma pessoa poderosa ou interessada nisso, eu posso coagir você a se comportar como alguém que me ame. Se eu for poderoso, se eu te comprar, não sei o que, aí sim, você pode se comportar como alguém que me ame. Mas me amar é sempre uma decisão pessoal. E Deus requer, entre Deus e os seus adoradores, entre o adorado e os adoradores, ele deixou um meio, que é o amor. Logo, o amor aponta para a liberdade. Aponta para a liberdade. Bem-vindo, pessoal da rádio. Agora a gente está ao vivo na Rádio FM Musical, no Face, no Insta e tudo mais. Então, se a relação entre nós e Deus é determinista, não há necessidade de teologia nenhuma, já que só há um único ator no universo. Um Deus determinista também não tem servos fiéis nem infiéis. Se não há protagonistas além dele, então ele também não tem adoradores. Uma certa vez, uma moça chegou no pastor e falou assim pro pastor: pastor, com todo respeito, eu não gosto da forma como Deus me criou. Uma moça chegou no pastor e falou para ele assim: pastor, com todo respeito, que o senhor merece, não sei o que lá, eu não concordo, eu não gosto com a forma como Deus me criou. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: mas Deus não criou você. Aí ela falou: não, como não criou? Então quem me criou? Aí ele falou: não, Deus não criou. Onde está escrito na Bíblia que Deus criou você? Aonde? Na Bíblia está escrito que Deus criou uma pessoa. Essa pessoa é você? Ele disse: não, mas eu também sou uma criação de... Então, eu falei: não, na Bíblia está escrito que Deus criou uma pessoa, que ele manipulou o barro uma vez. E que depois de manipular o barro uma vez e formar o primeiro ente, o primeiro ser, depois ele deu, vou chamar aqui de anestesia geral, ele deu uma anestesia geral nesse ser humano e dele fez duplicou, um clone. E colocou nesse segundo ser características que não havia no primeiro ser criado, de modo que eles se tornaram complementares entre si. Aí ela falou: e nós, todos nós, você, eu, teu pai, sua avó, seu filho, todos nós somos frutos da multiplicação desse casal. E com o agravante de que esse casal só começa a se multiplicar depois do pecado. Então nós herdamos tudo isso deles. Então Deus não criou você, ele está salvando você. Ele está salvando você. E aí o pastor, mas o senhor não crê que Deus criou então? Ele é o criador, claro, que no fim último, porque ele que criou Adão. E aí o pastor continuou: Deus sempre soube de você. Ele sempre amou você. Agora você, minha filha, é fruto da multiplicação humana, você é resultado da loteria genética. Fruto de uma genealogia que se estende por inúmeras gerações. E aí você diz: Deus planejou meu corpo assim porque eu nasci com a síndrome de sabe lá Deus o que e tal. Não, seu corpo é assim por causa da carga genética. Deus sempre amou você, ele veio buscar você também. Ele veio por você. Mas você precisa entender que você faz parte de um negócio chamado humanidade. Então tomem cuidado com os livros que se dizem, né? Que você nasceu onde você tinha de nascer, porque isso é pré-determinismo, isso é determinismo. Com aquelas situações que tinham que acontecer com a sua casa, com a sua família, com as características que você tinha que ter, porque esse conceito, né, certa vez meu irmão chegou e falou: tem esse livro aqui e tal, dá uma olhada. Eu li a sinopse e tal, eu falei: muito bem feito, muito bonito esse livro e tal, mas o que o senhor achou disso aqui? Eu falei: é pagão, não é cristão. Não, mas isso aqui é do pastor fulano de tal, conhecidíssimo, não sei o que. Eu falei: mas é pagão, porque a fé cristã
acredita e defende a responsabilidade moral, o juízo final. Se tem juízo, tem liberdade. Como é que eu vou ser julgado por uma coisa que eu não quis fazer? Aí no fim Deus vai ainda me julgar por aquilo que eu... A Bíblia diz que no juízo final cada um será julgado segundo as suas obras. Então um Deus determinista, por exemplo, qual é o problema de uma doutrina chamada supralapsarianismo? É um Deus determinista, é o pai do pecado. Se ele determinou o pecado, então ele também é mau. E quem prega isso não está pregando o evangelho de Jesus. Então estudar Deus a partir da revelação, essa que é a questão, nos leva a decidir o que as escrituras dizem sobre Deus. Somente a interação de Deus com a sua criação pastor, mas então, Deus não determina nada? Então ele determina, mas determinar não é determinismo. Ou Deus é determinista ou Deus é intervencionista? Qual das duas casas que você entra? Ou ele contempla a criação, ou ele intervém na criação. Nós cristãos acreditamos que há uma diferença entre manutenção e anuência. A fé cristã afirma que a interação entre o Criador e a criatura, né, tem tanto intervenção quanto determinação, mas que isso é diferente de determinismo. Tem decreto? Tem, tá tudo na Bíblia. Portanto, a fé cristã tem um discurso para o dia a dia, porque ela precisa distinguir entre manutenção e anuência. O que é que Deus está mantendo? Né? Porque é Ele que mantém tudo. 17, 28 de Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Até o diabo depende de Deus para existir. Agora, com o que Deus concorda é outra coisa. Uma coisa é o que Deus está mantendo e a outra coisa é com o que Deus concorda. É preciso distinguir intervenção e determinação. Uma vez que o fato de Deus manter as condições necessárias, suficientes para a manutenção de tudo que Ele criou, não significa que Ele concorde com tudo que acontece. Porque se Ele concorda e Ele determinou, imagina, hoje estão pregando que Deus determinou o estupro de crianças. Aonde que Deus é esse? Então a gente precisa discernir a história em relação a Deus e Deus em relação à história. Como que a gente faz isso? De novo, indo para a revelação, indo para a Bíblia, não é da nossa cabeça. Não é da nossa cabeça. A gente precisa discernir em que nível Deus está interagindo com tudo e onde está a determinação dele ali. Onde houve ou é preciso de intervenção. Até porque aqui, na intervenção, é que a história, que a igreja, aqui na hora da intervenção, quando Deus toca a humanidade, é que a igreja atua na história. Por exemplo, certa vez um irmão, né, estava pregando para um jovem, pregando o evangelho, né? Jesus te ama, né, quer te salvar, não sei o quê, iniciar um relacionamento de comunhão verdadeira contigo, porque ele veio ao mundo, porque ele ama você, não sei o que lá, tal, pregando o evangelho. Aí o moço diz assim, o seu Jesus me ama então? O rapaz perguntou, o seu Jesus me ama? Ele falou, sim, ele ama você. Ele diz assim, então, aonde é que ele esteve quando me violentaram, quando eu era um bebê? Aonde é que ele estava quando zombaram de mim, quando me humilharam, quando cuspiram em mim? Onde é que... E era um menino cheio de mágoas e que passou por violências horríveis. E foi nesse momento que o irmão que estava evangelizando teve um insight do Espírito Santo. Ele diz assim, o meu Jesus estava lá. Eu é que não estava. E eu devia ter estado, então você me perdoa. Eu e um monte dos meus irmãos deveríamos ter estado lá e nós não estivemos. Porque Deus nos semeou nesse universo justamente para isso. Para levar a justiça dele, o amor dele e para fazê-lo conhecido. Então, quando um animal de qualquer espécie tomba pela ganância ou pelo maltrato, o grito dessa criatura não é onde está Deus. O grito dessa criatura é onde estão os filhos de Deus. Por que é que eles não estão aqui? Por que é que eles não obedecem a Deus? Por que é que eles não socorrem? Por que é que eles não ajudam? Portanto, a verdadeira teologia é a que faz distinção entre manutenção e anuência.
O que é que Deus sustenta? É óbvio que Deus sustenta tudo e tal, mas no que é que Deus se compraz? Será que ele se compraz no mal? A Bíblia diz que não. Com o que é que Deus concorda? Por isso que eu disse lá no comecinho, no primeiro minuto, nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação, o que a Bíblia diz sobre Deus. Com o que é que Deus concorda? Ele não concorda com tudo que acontece. Por isso ele vai julgar no final. Mas ele não interfere em tudo, inclusive em tudo que ele não concorda, porque ele não abre mão que os seres humanos sejam responsáveis e responsabilizados no final. Vou dar um exemplo. Caim e Abel. Caim e Abel, ambos fazem ofertas. Ambos fazem ofertas. Abel oferece o melhor que tinha, parece, dos primogênitos lá. O Caim oferta o que tinha, do dia a dia. Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou o Caim e sua oferta. Aí o Caim, ao invés de se consertar e preparar um culto melhor, ele começa a ficar irado. A Bíblia diz que descaiu o semblante de Caim e tal, e ele começou a se rebelar contra o seu irmão. Deus interveio. Olha Deus intervindo na história. Deus interveio. Ninguém nunca tinha matado ninguém. Deus intervém, Deus chama o Caim e fala assim: Caim, olha, presta atenção no que você está pensando, cara. Olha bem, isso é em Gênesis capítulo 4. Olha o que você está pensando, o pecado está batendo na sua porta. Você precisa dominar isso agora, você precisa resolver isso agora. Se você resolver o seu problema, você também vai ser aceito. Faça igual o seu irmão, que eu trato você igual eu tratei seu irmão. Se você resolver o seu problema, você também será aceito. Seu problema não é com o seu irmão. Seu problema não é o seu irmão. O seu problema é o jeito que você tratou o seu culto. Veja, Deus avisou Caim, mas não o impediu de matar o Abel. Ele avisa, ele fala o pecado da porta e tal. Por isso, voltando no assunto da teologia da salvação, por isso a teologia segura se faz somente através da revelação. A gente sabe o que Deus falou. Não, porque o Caim estava destinado, porque não, na Bíblia, aonde que a Bíblia diz isso? Em lugar nenhum. A teologia bíblica é a que brota do texto, meu Deus do céu. Por isso a teologia segura é aquela que vem a partir da revelação. Você fala do Deus que se revela e não do Deus que você gostaria que tivesse se revelado. Quando Deus diz assim para Moisés: eu sou o que sou, ele não disse assim: eu sou o que eu sou, não o que você gostaria que eu fosse. Esse sou eu. E você, cristão, fala de Deus a partir da forma como ele se revelou, e não como você gostaria que ele tivesse se revelado. A gente fica tentando remendar aqui Deus, não, porque Deus não falou isso por causa de... Não, ele não falou. Ele deixou a história seguir. Ele interveio, acho que interveio. Ele interveio na história, ele foi lá falar com Caim e avisou o Caim antes, mas depois, um dia o Caim vai ser julgado. Um dia o Caim vai ser julgado por aquilo, porque o Abel morreu e o sangue do Abel gritou desde a terra. E Deus veio de novo falar com Caim, veja, mas Deus não interveio no quesito responsabilidade moral. E os homens então começaram a sentir o peso da sua rebelião, da sua rebeldia contra Deus. Então a gente precisa tomar cuidado ao falarmos sobre Deus. A gente só pode falar sobre o Deus que se revelou. A gente não pode falar do Deus que a gente gostaria que se tivesse revelado. E outra coisa, nós não estamos aqui para defender Deus. Estamos aqui dizendo o que foi que ele disse, o que foi que ele falou, como Deus agiu, o que ele permitiu, o que ele não permitiu. Essa é a diferença de manutenção e anuência. Existem coisas que são realmente determinadas por Deus. Geralmente tudo que tem a ver com a redenção está determinado. Mas há um sem número de coisas onde Deus interfere. Por que ele interfere? E a questão é como ele interfere. Eu penso que ele interfere no que compromete a história da redenção, porque é assim que eu leio na Bíblia. Por isso a teologia saudável é aquela teologia que sai da Bíblia e não que sai da minha cabeça. Seja como for, entendemos que a relação entre Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, e os seres humanos
Essa relação contempla determinação, que é diferente de determinismo, e anuência. Coisas ele determina e tem coisas que ele abona. E isso deve ter um tipo de propósito. E se tem um propósito, bom, qual é esse propósito? O propósito é a redenção. Por isso essa aula que eu estou chamando de teologia da salvação. Ou seja, Deus tem uma missão. Guarda essa. Deus está em missão. Deus está em missão. Quem disse isso? Jesus. Quando? Lá em Lucas capítulo 19. Eu não sei se o versículo é o 10 ou 11. Quando Jesus vai na casa do Zaqueu, ele fala assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está em missão. Que missão? Buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está em movimento de redenção. Quer saber como tudo isso é fundamental? Porque agora a gente entende que Deus não é Deus... Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus não é Deus de urgências. Deus é Deus de importâncias. Ele não é um bombeiro que fica coçando a cabeça lá, meu Deus, e agora? Não, ele é um construtor. E quando ele terminar, teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Deus tem propósito, Deus está em missão. Deus não está perdido nem à deriva. O Deus da Bíblia não coça a cabeça, dizendo, e agora, o que eu faço? Não. E alguém, pensando nisso, pode dizer assim, pastor, mas como ele pode garantir o propósito dele se ele não determina tudo? Escreveram, porque um passarinho que tá, Deus sabe. Sabe mesmo. Agora, ele determinou? Tem gente que acha que Deus é onisciente porque ele determinou tudo e por isso ele sabe o que vai acontecer. Mas isso faria de Deus um tipo de escritor de romance. O escritor de romance também sabe o fim. Porque ele que escreveu. Então isso não é onisciência. Onisciência... Pastor, o que é onisciência na Bíblia? Onisciência, ela vem a palavra omni, os omnis lá, onisciência, onipotência, onibenevolência, onipresença, sei lá. Onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Ele é onisciente porque ele é Deus. Aí você chega no Deus determinista e pergunta, você sabe tudo? Aí ele fala, sei tudo que eu determino. Fala, então você não sabe tudo. Então, mas não tem ninguém mais que determina, só eu determino. Fala, então vamos lá. Então, além de você não saber tudo, então você não só não sabe tudo, mas como você também, tudo que você faz te compromete. Se você determinou tudo e o estupro. O senhor quis que o bando de desgraçados estuprasse a menininha de 10 anos? Então, o senhor não só não sabe tudo, mas que tudo que o senhor faz também te compromete. Então, isso não é onisciência. Onisciência é saber tudo sobre todos, ao mesmo tempo, em todo tempo, a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente. Ele não precisa determinar nada para saber alguma coisa. É porque ele é eterno. E a eternidade... É que assim, na cabeça das pessoas, o que é eternidade? É a ausência do tempo. Então, a eternidade não é um tempo que não acaba. Não, eternidade é a ausência do tempo, porque tempo é uma criação de Deus. Deus criou o tempo foi criado, e Deus, por ser o criador do tempo, ele está fora do tempo. Se Deus fosse determinista, eu quero fechar esse assunto de determinismo aqui. Se Deus fosse determinista, ele estaria preso ao tempo. E um Deus preso ao tempo não pode ser Deus. Aí a gente tem que descobrir quem é o Deus de Deus. Porque se ele está preso ao tempo, aos fatos, à história. Então a teologia boa é a percepção do discurso de Deus sobre ele a partir do que nos foi revelado desde a criação. Como e por que a Trindade criou a história? Como e por que Deus age na história? Como Deus vai julgar, se ele que determinou? Como é que funciona essa questão? Portanto, a boa teologia sempre será sobre Deus e sua missão. A missão de Deus, qual é? Buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, nossa tarefa tem a ver com estudarmos a revelação. Você quer a verdadeira teologia? É a Bíblia. É a Bíblia. O pessoal me pega, fala, até virou camiseta lá na FTB.
A frase, me mostra no texto. Porque eu vou participar dos debates, a pessoa fala, não, porque eu entendo isso, não sei o quê. Aí eu fico olhando pro cara e falo, da onde você entende? Eu entendi que você entende isso aí. Tá, me fala um versículo. Da onde saiu? De que versículo saiu essa história toda? Qual é a fonte disso? Aí a fonte são as teologias humanas. Por isso a nossa tarefa tem a ver com estudarmos a Bíblia, a revelação. E a revelação fala sobre Cristo. A história de Israel. Israel existe para quê? Para trazer Jesus para a história. Por que tem que trazer Jesus para a história? Porque Deus está em missão. Qual é a missão? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem disse isso? Jesus disse isso. Em Gênesis está profetizado que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Vamos lá, vamos tentar aprofundar essa questão. Vamos lá, primeiro. Lá está dizendo assim, que porém inimizade entre ti, aqui é Deus julgando depois do pecado lá de Gênesis capítulo 3, vou colocar aqui, Gênesis 3, eu acho que é o versículo 12, 13, 14 e tal, ó, ele diz assim, versículo 15, porém inimizade, na teologia a gente chama isso aqui de proto-evangelho, é a primeira menção ao evangelho, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dos homens, ele está falando para a serpente, né? A descendência da serpente e o seu descendente. O descendente, te ferirá a cabeça. Tu lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. Aqui tem descendência, que é um monte de gente, e o descendente, que é um só. E esse descendente é da mulher. Veja, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a sua descendência e o seu descendente. Inclusive, quando a Bíblia fala lá em Gálatas, descendente, deixa eu ver se eu acho aqui esse texto, ele fala assim, que quando a Bíblia apresenta descendente, ele não fala de muitos, ele fala de um só. Aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 16, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, mas porém de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Aí você fala assim, pastor, peraí, o descendente lá de Abraão está falando de Cristo. E aqui, o descendente da mulher, quem é? Então, porém, inimizade entre a ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. A palavra aqui é... Vamos lá. Todo ser humano é fruto de homem mais mulher. Todo ser humano. Por quê? Porque quando o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai levava 23 cromossomos. E no óvulo da sua mãe também tinha 23 cromossomos, que juntos não dá 46. Dá 23 pares de cromossomos, que formam a célula ovo, ou zigoto. Você está entendendo? Todo ser humano, você pode ser do gênero, do sexo, o que você quiser, mas todo ser humano é fruto de um homem e uma mulher. Menos um. Existe um único ser humano que é fruto, que é descendente apenas de uma mulher. Então volto no texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, sua descendência e o seu descendente. Jesus Cristo, na história da humanidade, é o único ser que ele não é fruto da loteria genética dos 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Jesus é o único que é descendente apenas da mulher, meu Deus do céu. Esse texto é um texto sobre Jesus. Então, o que nós entendemos nas Escrituras, que a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. Em Gênesis está profetizado que ele, o descendente da mulher, pisará na cabeça da serpente. Essa revelação é o que importa. E toda a história da Bíblia é a história da teologia da redenção. Para que Jesus entrasse na história. Isso é, Deus intervindo para que Jesus, o Filho, chegue na história. Essa é a escatologia de Israel. Qual é a escatologia de Israel? Trazer o Messias. O que eles esperam? A chegada do Messias. Portanto, a Bíblia é um livro sobre a Trindade trazendo salvação ao mundo. A Bíblia é um livro sobre a Trindade trazendo, operando salvação para a humanidade. A Bíblia é um livro sobre isso. A Bíblia, pessoal, é um livro sobre Jesus Cristo. A gente já sabe algumas coisas. Primeiro, Deus está em missão. Qual a missão?
buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus Cristo. Quem disse isso? Jesus. João, capítulo 5, versículo 39. Vocês leem as Escrituras buscando ter nela a vida eterna, mas ela fala de mim. Mas ela fala de mim. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus Cristo. Isso significa que tudo na Bíblia aponta de alguma forma para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Repito, tudo. Quem disse isso? Jesus. Ele disse assim para os fariseus: vocês procuram na Bíblia a vida eterna, mas ela fala de mim. Eu sou a vida eterna. Quando a Bíblia diz que Jesus é, por exemplo, eu já falei aqui que ele é o alfa e o ômega. A primeira palavra e a última da Bíblia formam a palavra filho, tá? Ah, pastor, mas aí esse é um acróstico, um acrônimo, não sei o que lá e tal. Como assim a Bíblia é um livro que fala só sobre Jesus? Os personagens da Bíblia, eles apontam para Jesus, consciente ou inconscientemente. José. Quando os pregadores vão pregar sobre José, eles ficam dizendo, porque seus irmãos te enganaram, você não sei o que lá, seu sonho. E aí a pregação sobre José é sempre sobre o seu sonho, não sei o que lá. Para. Jesus é o assunto. Jesus é o assunto. Quem é o filho preferido? É você ou é Jesus? Quem foi traído por moedas? É você ou é Jesus? Quem foi preso injustamente? Está falando de mim, de você ou está falando de Jesus? Quem aceita a sentença sem reclamar? Porque o José reclama? Não. Quem aceita a sentença injusta contra si sem reclamar? Está falando de mim? Está falando de você ou está falando de Jesus? Porque nós conhecemos nossos direitos. Não está falando de mim. José não fala de mim. José está apontando para Jesus. Quem, ao ser levantado depois da injustiça que foi feita, se assenta à direita do homem mais poderoso de todo o império, que não é o que acontece com José? Está falando de mim ou está falando de Jesus? Quem, ao assentar-se à direita do homem mais poderoso de todo o império, usa esse poder para perdoar as pessoas? Está falando de mim, está falando de você ou está falando de Jesus? A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus o tempo todo. Você sabia que o José preparou um banquete na sua própria casa e mandou que os seus irmãos se assentassem na ordem como ele predeterminou? Quem preparou um banquete na sua própria casa para nos receber? Está falando de mim, de você ou está falando de Jesus Cristo ainda? Então, se você pega a Bíblia e vai falar sobre José, começa a falar, você está falando de você ainda. Porque o seu sonho, não sei o quê. Não, qual é o sonho? Aliás, qual era o sonho de José? Que um dia todos se dobrariam diante dele. O sol, a lua, todos. Isso vai acontecer diante de quem? Diante de quem todo joelho se dobrará? A Bíblia é um livro que fala de Jesus o tempo inteiro. Quando a Bíblia fala de, sei lá, cara, de Jonas. Quem é Jonas? Aquele que aceitou ser lançado no mar da ira de Deus para que salvasse o barco inteiro. Não é o que acontece com Jonas? Quanto tempo Jonas fica lá? 3 dias. O que acontece depois? Ele volta. E depois que ele volta, ele prega. Aliás, quem disse isso? Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Do que ele está falando? Abraão. E Abraão? Olha, quem é Abraão? Um homem riquíssimo que abandona o seu lar e se torna nômade e se torna um peregrino. Do que ele está falando? Quem é que abandonou o seu lar, que deixou a sua glória para peregrinar conosco? Está falando de quem? E o Isaac, aquele que foi oferecido no lugar daquele carneiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sabe, quando a Bíblia fala de Esther, quem é que ela determina lá o jejum de 3 dias? Quem é que sofre 3 dias para salvar todo um povo? Está falando de quem?
A Bíblia é um livro que fala somente um único assunto. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto nessa aula, ao vivo, mas eu quero glorificar a Jesus pela tua vida, tá? Deus abençoe. Foi um privilégio dar essa aula aqui com vocês e que você conhecesse um pouquinho da teologia da FTB, um pouquinho da abordagem da FTB, um pouquinho de como nós lidamos com o texto bíblico. Você pode não escolher a FTB, tá tudo bem para mim, tá? A FTB tem muito aluno já, tá tudo bem. Tem outros cursos bons também. Mas eu queria que você conhecesse isso e soubesse que existe um curso de teologia que respeita a Bíblia, que honra o Deus das Escrituras e que se preocupa em fazer teologia que sai do texto bíblico, porque nós estudamos o que Deus falou. O que nós sabemos é a revelação, é o que Deus falou sobre si, tá certo? Eu vou deixar 2 WhatsApps agora para você que quer fazer a inscrição, você está entendendo, um montão de gente, né? Só quero me inscrever, como é que eu faço? WhatsApp 011 São Paulo 942021234 942021234. Segundo WhatsApp 930301234. Então você escolhe, só um começo que é diferente. Ou é 93030 ou é 94202. O resto é 1234, tá? 942021234. 93030 1234, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou lembrar você que os cursos que eu tô fazendo aqui nessa live, vamos abrir o jogo. Quando eu falei, escreve aqui, eu quero, eu falei o preço e falei, se você tem interesse, fala, eu quero ser aluno. Incontável o tanto de gente. Incontável. Então isso é legal para a FTB, financeiramente, tal, tudo mais. Então, eu entendo que é impossível atender todo mundo em 1 minuto. Não dá, tá? Então eu vou deixar essa oportunidade para você que viu a live, amanhã é quinta, para você que viu a live, quinta e sexta, porque aí, calma, não precisa de desespero, tá certo? Então quinta e sexta, chama no WhatsApp, pode ser agora ou pode ser amanhã, 942021234 ou 930301234, beleza? Escolha seu WhatsApp aí, um dos dois, e chama pelo WhatsApp, quero curso de teologia, na promoção que o pastor falou. E eu vou repetir, curso fundamental, pastor, nunca fiz nada, o que o senhor indica para mim? Se você pode, eu indico o combo geral, porque você vai receber, coloca o filme da caixa aí, ó. Você vai receber esses 3 materiais, essa caixa vai chegar para você pelo correio, todos esses 3 materiais, tá certo? Então, por esses 3 materiais, que lá no site custa 5 mil e pouco, não sei o quê. Por que é 5 mil e pouco? É todas as mensalidades durante 4 anos, entendeu? Não é caro. É 100 e pouco por mês, 200 e pouco, sei lá, o preço normal. Só que esquece isso aí. Você vai pagar só 10 parcelas e R$189. Aí você tem tudo. Curso fundamental, curso intermediário, curso avançado. São 3 níveis, 3 diplomas, 3 certificações, com plantão, com videoaulas, com tudo que você precisar, pagando 189 contos. É como se você dividisse isso aqui por 3, dá 60 e poucos reais cada nível, entendeu? É que você está pagando tudo de uma vez, ó. Se você dividir 190 dividido por 3, dá 60 e poucos reais. Entendeu? É como se você pagar 60 de um, 60 do outro, 60 do outro. Então é bem... Esse preço aí dá até vergonha de falar, entendeu? Você está fazendo faculdade pagando 60 e pouco cada nível, entendeu? Então, se você quiser os 3 níveis, é 189 por mês, só que você só paga 10. Você vai ter o curso liberado para você por 4 anos, 48 meses. 40 você não paga. Não, 40 não. 38 você não paga. Você paga 10 meses, beleza? Então, dos 48 meses, você paga 10 e fica 38 sem pagar nada. Não tem pegadinha, não tem letrinha miúda, não tem que comprar livro, não tem que depositar não sei o quê, não tem, você paga 189, 10 parcelas e já era, não paga mais nada. Acabou. Pastor, eu não posso agora, então faz só o fundamental. Só o fundamental você paga 89. Então você paga 89 em um ou 189 pelos todos, tá certo? É o que eu posso fazer. E para ajudar,
primeiro, escreva eu quero aqui no Face, ou no Insta, ou no YouTube. Só escreve eu quero. Aí eu deixo liberado essa promoção para você que escreveu hoje eu quero, amanhã, que é quinta ou sexta, para vocês se encontrarem aí entre vocês e o time da FTB, porque imagina, né, uma hora dessa e a gente trabalhando, né? Então, só escreve eu quero aí, a gente vai tentar deixar os links para você, clica no link. Se você não conseguiu achar o link, não tem problema. A gente vai te achar amanhã ou na sexta, através dessa live, que a live ia acabar agora, ia sair do ar. Eu vou terminar a live, vou deixar a live postada até sexta-feira, tá certo? E aí você consegue até sexta-feira esse preço que eu tô falando para você. Só R$ 89 por mês no fundamental ou R$ 189 tudo. Agora, se você não pode, não sei o que, meu grande sonho era fazer teologia, eu não podia. Quem me conhece, meu testemunho sabe disso. É por isso que o nosso preço é barato. Mas se você não pode fazer o curso de teologia, cara, faça o curso de soteriologia. A logística da redenção. Ele custa 360 contos e você parcela em quantas vezes você quiser e é 100% online. Não tem material, não tem prova, não tem que ler nada. É só apertar o play. Eu sou o professor dessa aula, são 3 módulos tops, tá certo? É um preço bem, assim, simbólico, tá? Então, é só falar, eu quero soteriologia e tal. Chama o nosso pessoal aí, a gente vai conseguir te atender. 2 vezes o WhatsApp, 94202-1234, salva, e aí você me chama. 94202-1234 ou 93030-1234, tá? Escolha seu número e vem falar com a gente. Você tá pelo Facebook, foi bom ter você aqui nessa aula. Tá pelo Instagram, foi muito bom ter você aqui nessa aula. Você tá pelo YouTube, foi muito bom ter você nessa aula. Você tá pela rádio, muito bom ter você nessa aula. WhatsApp, 93030-1234 ou 94202-1234, beleza? Quando você faz a inscrição, não dá para acontecer isso agora, tá? Você vai comprar agora, tudo bem, beleza, mas no outro dia você é adicionado no grupo de boas-vindas. E aí lá a gente vai falar sobre link, prazo de entrega, porque agora tem Natal aí e tal. Se você pode receber, se você é de São Paulo, quer passar aqui na Paulista, me dar um abraço, já levar seu material amanhã, dá, tal. Enfim, aí amanhã o time é o de boas-vindas da FTB que vai te receber, tá bom? Beijão para vocês. E que Deus abençoe em tudo na vida de vocês. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo projeto. Deus abençoe.